A arquitetura barroca é caracterizada pela complexidade na construção do espaço e pela busca de efeitos impactantes e teatrais, uma preferência por plantas axiais ou centralizadas. Nesse estilo, foi importante a observação de proporções geométricas definidas. Além disso, outras artes foram recrutadas pelos arquitetos para tornar a edificação barroca um espetáculo completo. A cidade tornou-se um espetáculo para os olhos, emocionante e dinâmico, que utiliza um repertório mais rico que o Renascimento, composto por obeliscos, chafarizes, estátuas, colunatas e arcadas, além de grandes jardins que se expandiram em amplas praças escalonadas em diversos planos. O estilo dominante barroco mestiço pode ser interpretado como resultado de lutas indígenas para preservarem sua própria identidade ameaçada pela invasão espanhola, se afastando dos princípios europeus através da miscigenação de elementos eruditos com aqueles nativos. Esse estilo tem uma criatividade rústica que surge de expressões culturais da sociedade e do meio ambiente, ambos influenciados pelas contribuições espaciais e ornamentais da zona andina e da cultura de seus antepassados. É manifestado principalmente na arquitetura, a paisagem, onde se encontra a fauna e a flora. Por fim, o estilo mestiço usa na sua decoração elementos pré-colombianos, que são testemunhas de uma cultura indígena. O barroco mestiço se separa profundamente do barroco europeu. Arquitetonicamente, o estilo mestiço consiste numa despreocupação com relação à inovação dos esquemas planimétricos. O que interessou os arquitetos dessa parte da América foi a decoração, onde está enraizada a originalidade desse estilo. Os edifícios do século XVIII variam muito pouco em relação aos do século anterior, mantendo o mesmo estilo de planta baixa e usando abóbadas de berço. O barroco chegou ao Peru por volta de 1657, quando começa a construção da Catedral de Lima, e logo já se tem floração de diversos monumentos, continuando esse estilo na Bolívia no século XVII, com foco na cidade de Potosí. O barroco se caracteriza pela adoção de colunas decoradas com vegetação europeia e nativas. Diversos templos foram construídos seguindo essa influência do barroco mestiço, que se espalhou para outras cidades do país, como Iocaia e Santa Lúcia de la Sierra. Na cidade de La Plata, hoje Sucre, capital da Bolívia, pode ser vista a igreja de Santa Mônica. A cidade de Potosí está localizada a 4.007 metros de altitude em relação ao nível do mar, apresentando um clima hostil próprio de grandes altitudes. Ali viviam povos autóctones, aos quais veio se juntar mais tarde uma população muito variada vindo da Europa, na busca de explorar as incalculáveis jazidas de prata encontradas na colina denominada Cerro Rico. As tradições, costumes e mitos indígenas, apesar da tentativa dos colonizadores de erradicá-las, se manifestaram no final do século XVII e começo do século XX nos exuberantes ornamentos das portadas das fachadas de casas e igrejas, em um estilo próprio que se denominou o barroco mestiço, surgido com a junção do barroco europeu e representações de elementos pertencentes ao ideário próprio da cultura indígena. A Igreja de São Lourenço é uma das 14 que foram construídas em Potosí, de 1645, destinada a cultos do povo indígena Carangas. A Igreja de São Lourenço de Carangas se encontra entre as ruas Bustilho, Chadianta e Ingave, com fachada principal na rua Heros del Chaco, orientada ao sul. O que é mais destacado do entorno denso é o mercado central, que está localizado em frente à igreja, proporcionando um grande movimento noturno e diurno pelo comércio informal. Trata-se de planta estreita com única nave, com cúpula sobre o cruzeiro e abóbadas de berço. As laterais do transepto são iluminadas com pequenas cúpulas, dotadas de janelas e decoradas com retábulos dourados de madeira. O coro em forma de U, deslocado para a entrada da igreja, é em madeira, policromado e esculpido. A portada de riqueza ornamental e acabamento das esculturas em pedra, com inúmeros símbolos, é o ponto culminante do estilo barroco mestiço. Com duas torres sineiras, nas quais se conservam 2 sinos dos 4 originais, a portada apresenta uma grande abóbada de berço, na qual, como um retábulo, se divide em 3 grupos. O primeiro grupo inferior é composto principalmente por 2 colunas salomônicas, adornadas com folhas e frutos de parreira, aparecendo no meio rostos de anjos com feições indígenas, entre elas um arco central suportado por 2 atlantes. O segundo grupo é o entablamento composto, constituído dos seguintes elementos: arquitrave com cabeças de anjos e preenchido com 14 módulos de 4 flores da fauna tropical.
O terceiro grupo tem características similares ao primeiro grupo, porém em proporção menor. O espaço é arrematado com símbolos indígenas: sol, lua, estrelas, indiátides, sereias, frutos, flores, plantas e anjos. O estilo barroco mestiço pode ser interpretado como resultado das lutas dos indígenas para preservarem a sua própria identidade ameaçada pela invasão espanhola. Os testemunhos encontrados até nossos dias na América Latina mostram a campanha à proibição à idolatria indígena, que teve várias faces, desde a proibição teórica, acatada pela maioria das ordens religiosas. A Igreja de São Lourenço de Carangas apoderou-se publicamente da arquitetura e de outras artes em Potosí, que antes conheceu riquezas de pedras e hoje conhece riquezas históricas, que são inevitáveis a qualquer experiência múltipla.